Muito boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em novo horário, né? Às 20 horas e 30 minutos, já está passando aqui uns minutos. E primeiro a Deus e aos demais aí, irmãos e amigos e amigas, mas estamos aqui, né? Esses 30 minutos estamos juntos, falando um pouquinho daquilo que Deus tem nos permitido, né, conhecer e compartilhar. Porque a palavra diz que é dando que se recebe. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Então nós estamos aqui nesta noite para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que venha nos dar um pouco de paz de espírito, porque as Escrituras nada mais é do que um manual de boa conduta e que nos leva também a termos uma paz espiritual. Mas não uma paz como o mundo dá, mas a paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite, irmão Roberto. Que Deus abençoe, rica e poderosamente. Seja bem-vindo a esta mesa, em nome de Jesus. Tínhamos marcado para as 8h30, mas acabou passando um pouquinho. Mas estamos aqui em nome de Jesus, né, cumprindo aí o ide do Senhor, pois a palavra diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Né? Então nós temos que pregar o Evangelho de todas as maneiras, até mesmo através da rede social. Amém? Então eu gostaria de estar orando agora, né, com o irmão Roberto, e com você que está chegando agora, você que está acessando, você que vai acessar, estaremos aqui orando para consagrar este momento, esta programação na mesa do Senhor, diante do seu altar. Amém? Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, compartilhando desta mesa, para podermos desfrutar das suas delícias e iguarias espirituais, as quais o Senhor, com certeza, já tem posta sobre esta mesa. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, se você estiver me ouvindo bem, dá um amém aí, para me ajudar, né, em nome de Jesus, a fazer esse trabalho. Se minha voz, o áudio está saindo bem, né, dá um amém aí, em nome do Senhor Jesus. Muito boa noite, irmã Luciene Costa, presbítera no Reino de Deus. Que Deus também abençoe rica e poderosamente a sua vida e seus caminhos. Né? Muito boa noite também a nossa pastora Ana. Louvado seja Deus, que está aqui conosco também nesta noite. Como sempre, né? Tem sido aí uma companheira, uma parceira de caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aí acessado ao Facebook e que estiver me vendo nesta hora, estiver me ouvindo, dá uma paradinha aí, 30 minutinhos do seu tempo, para que juntamente compartilhemos da palavra de Deus, participemos juntamente deste momento tão especial ao qual Deus está preparando para nós. Muito boa noite, pastora Tainara Costa, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, a sua família, irmão Anderson, irmã Ayla, enfim, toda aí a família em nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, obrigado aí pelo amém, significa que a voz está saindo com áudio, né? Que dê para ouvir e entender. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo aí momentos difíceis, momentos que têm tirado um pouquinho, né, da tranquilidade, da paz, né? Mas tudo isso, talvez alguns vão nos questionar quando eu disser, né, que tudo isso está escrito. Tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está passando. É claro que como ser humano, nós nos chocamos, né? Nós nos espantamos, mas o próprio Senhor Jesus disse, né, que não devíamos nos espantar com coisa alguma, né, mas simplesmente acreditar. Então nós estamos vivendo aí um tempo, né, ao qual está escrito na palavra de Deus, né, que são tempos difíceis, tempos trabalhosos, como está escrito. Estamos chegando também próximo à vinda do Senhor. Não estamos aqui para alarmar, nem para dizer dia certo, horário certo, até porque nós não sabemos. Nem o próprio Jesus ainda tem
essa ciência, né, que dirá nós, mas ele também nos recomendou olhar para os sinais, né, o que está à nossa volta, o que está antecedendo a sua vinda, né, para buscar a sua noiva, a sua igreja. E é justamente nisso que eu quero me apegar nesta noite, juntamente com você, para que venhamos verdadeiramente buscar ainda mais o Senhor de todo o nosso coração. É tempo da igreja, a igreja de Cristo está em oração, porque são tempos difíceis e precisamos estar orando. Né? Desde já eu quero, e juntamente contigo, agradecer e pedir, em nome do Senhor Jesus, né? Querer que você, juntamente comigo, e pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja olhando aí por cada vida, cada alma, aqueles que ainda estão, né, a caminho dos seus lares, aqueles que muitas vezes não têm muita opção e têm que seguir para os seus trabalhos, né? Trabalhos que são noturnos, mas que o Senhor possa aí proteger a cada vida, a cada alma, guardando, né, das maledicências deste mundo, situações estas que nós sabemos que temos que passar, né? São as aflições as quais o Senhor Jesus, ele descreve que no mundo teríamos as aflições, né? Que o tempo trabalhoso iria chegar através de Paulo, ele comenta isso, que seriam tempos trabalhosos, que viveríamos tempos, né, tenebrosos também. Então, nós estamos vivendo aí esse momento, mas eu gostaria de convidar a você para estar aqui comigo no Salmo de número 125, que eu creio que seja um salmo apropriado para este momento, não só para aqueles que já abraçaram a causa e já reconheceram o Senhor Jesus Cristo como autossuficiente Salvador, mas para você também, que talvez venha me ouvir futuramente, ou um dia, o dia que Deus preparar, né, que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não fez a sua confissão de fé, ainda não se arrependeu dos seus pecados, essa palavra também é para você. E que Deus possa te manter firme, com esperança nele, com confiança nele. Então diz aqui os Salmos de número 125, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo desde agora e para sempre. Então, talvez você diga, mas eu ainda não sou um crente, eu não sou um seguidor de Jesus, mas você é uma criatura, feitura das mãos do Senhor. E ele continua aguardando que você abra o teu coração, que você o convide, através do seu filho, a fazer parte da sua vida. Que você faça a tua confissão dos teus pecados, que você se arrependa, né, dos teus pecados e faça a sua confissão de fé, reconhecendo a soberania, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Então, mesmo que ainda você não esteja direcionado ao Senhor, há tempo, e o Senhor continua olhando também por você. A palavra diz, e está escrito, que o Senhor faz chover sobre o justo e o injusto, né? Que o sol, né, também vem sobre todos. Então o Senhor, ele continua aguardando a sua tomada de posição. Então você que ainda não tomou a posição em Cristo, a hora é essa, em nome de Jesus, né? E nós que já estamos no segmento, nós que já estamos aí seguindo o Senhor Jesus Cristo, essa palavra também vem de encontro para nos enriquecer ainda mais na nossa esperança, na nossa fé, nos fortalecer, porque diz aqui, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Então, seja nós que estamos na caminhada, seja você que ainda não fez a sua confissão, mas tem temor no teu coração, você que acredita que Deus existe e que Ele pode mudar a sua vida. Então, abrace essa causa, abra o teu coração, faça a tua confissão de fé, deixa Jesus fazer a obra, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, pois só Ele pode confessar, só Ele, perdão, pode transformar, né? Porque é Ele quem, como diz a palavra, né, é que o Espírito Santo é quem pode trazer aí o discernimento a cada um de nós.
né? Só Ele pode transformar o homem, né? O ser humano. Então, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Então, esse primeiro momento, louvado seja Deus, pastor, glória a Deus. Esse momento, Deus está chamando a minha, a sua atenção, que se nós confiarmos nele, né, nós não vamos nos abalar. Talvez até nos espantemos sim, como eu falei anteriormente. Nós estamos num corpo de carne e sangue, né? Estamos ainda num mundo em que algumas coisas para nós ainda nos espantam. Mas quando nós temos o Senhor Jesus em nosso coração e temos a confiança em Deus, né, nós sabemos que o Senhor está nos olhando, que Ele está nos guardando, que Ele está nos abrigando no seu pavilhão. Então é muito importante, você que ainda não tomou a sua posição em Cristo Jesus, mais uma vez, eu venho fazer este apelo. Abra o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Deixa Deus fazer a parte dele na tua vida. Ele não só te permitiu chegar a este mundo, mas Ele quer fazer muito mais. Ele quer te preparar, Ele quer me preparar, Ele quer nos preparar para estarmos com Ele numa vida eterna, num lugar onde não haverá o pranto, não haverá dor, não haverá choro, né? O ranger de dentes, porque será um lugar aonde o Senhor nos trará a paz, nos trará ali a alegria. Então, abra o teu coração. Você, meu amigo, você, minha amiga, que vai estar me ouvindo posteriormente, faça a tua confissão de fé. A hora é essa, em nome de Jesus. E o versículo 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então Deus, ele está sempre à volta daqueles que o temem. Ele coloca um anjo acampado à volta daqueles que realmente confiam. Porque importa, como dizem Hebreus, que aquele que confia em Deus, que crê na sua existência, né, se aproxime dele, mas se aproxime com confiança, com o coração lavado, remido, na certeza de que Deus, ele quer o melhor para nós. É claro que muitas vezes as pessoas questionam, né, por que minha vida não está melhor? Por que eu estou passando por esse momento? Irmãos, há um processo, todos nós passamos, né? Todos nós vivemos um momento de alegria, mas também um momento difícil, como o próprio apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas, né? Que agora ele sabia, se não estou aqui, falta, em Filipenses, quando ele escreve à igreja de Filipe, ele diz que agora ele sabia, né, viver tanto, né, na falta, como também no momento da fartura, tanto na escassez quanto na fartura. Então isso acontece nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós temos aí a regalia, né? Mas há dias também que nós estamos necessitados de uma melhor administração, né, da nossa vida. Porque tudo é uma questão de administrar, né? Tudo é uma questão de administrar. Deus, ele supre a nossa necessidade. Muito boa noite, irmã Marinalva, irmão Eduardo. Que Deus abençoe toda a casa, toda a família, em nome de Jesus, aí na Paraíba. Que Deus abençoe rica e poderosamente, viu, meus irmãos? Em nome de Jesus. Nessa terra maravilhosa, terra de gente lutadora, terra de gente guerreira. Amém? Então, Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. Mas muitas vezes nós temos que saber como administrar a bênção. Então, às vezes a pessoa tem uma oportunidade, ela enche a sua despensa, mas ela quer comer tudo no mesmo dia, né? Ela esquece do dia de amanhã, né? Ela não se preocupa, ela não se prepara para o dia de amanhã. Assim também é a nossa salvação, né? Nós temos que todos os dias administrar esta salvação, porque nós sabemos que vai chegar o momento da vinda do Senhor. Então nós precisamos estar sempre prontos, vivendo este dia como se fosse o último, né? Sempre preparados, atentos, ligados no Senhor, por mais que nós estejamos nos nossos afazeres, sejam eles domésticos, sejam eles
né? Profissionais, enfim, nós precisamos estar ligados no Senhor, né? Precisamos estar na videira. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, né? E precisamos estar ligados nele, porque aquele que não estiver ligado na videira, ele não vai conseguir dar o fruto. E se não der fruto, ele mesmo corta e manda ser queimado. Então, é necessário estarmos ligados na videira todos os dias, né? Por mais que sejam nossas lutas, nossas batalhas. Muito boa noite, pastora Frânio, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, viu, meu pastor? Que Deus continue abençoando sua vida, seus caminhos, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, louvado seja o nome do nosso Deus, são 21 horas e 3 minutos. Então, mais uma vez repetindo aqui, né? Assim como Deus teve todo um cuidado, né, de criar ali os montes para cercar a cidade de Jerusalém, ele também tem o mesmo cuidado de nos cercar e nos guardar todos os dias. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 5, diz que o Senhor, ele viu que Israel estava desprotegido e ele mesmo se fez um muro de fogo à volta para poder proteger Israel contra seus inimigos e contra tudo aquilo que pudesse trazer sofrimento a ele. Ô meu pastor, quanto tempo, glorificado seja o nome do Senhor, né? Quando estiver passando aqui pelo Meia, por algum momento, apareça ali na rua Camarista Meia 845 para a gente conversar um pouquinho em nome de Jesus, amém, homem de Deus? Que Deus te abençoe rico e poderosamente, meu pastor. Então, Deus continua sendo Deus, ele continua fazendo obras gigantescas, mas muitas vezes nós não observamos essas obras, né? Nós nos atentamos para a grandeza de Deus. E deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Tudo se resume, como a pastora Ana estava falando aqui um dia, nós estávamos aqui conversando, né? Em dado momento, e ela estava comentando sobre isso. Ela vai dizer que eu estou pegando a pregação dela, né? Mas tudo se resume na porta, né? A porta estreita. Essa porta que muitas vezes nós não queremos. Essa porta que muitas vezes nós queremos sair dela, queremos fugir, queremos dar um jeitinho, né? Queremos uma porta que nos dê mais facilidade, né? Que seja mais de acordo conosco, com a vontade da nossa carne, né? Porque a porta estreita, nós temos que estar na vontade do Senhor. A porta estreita, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E isso requer o quê? Renúncia. Renúncia. Muito boa noite, irmã Sueli. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né, os filhos, a todos em nome de Jesus. Então, a porta estreita, ela requer renúncia, né? E muitas vezes nós não queremos renunciar, né? Determinadas coisas da nossa vida, determinadas tradições que nós aprendemos ainda quando estávamos cegos, né? Ainda não tínhamos ainda a luz da verdade de Cristo em nossas vidas. Então, é claro que isso vai sendo tirado aos poucos, mas para ser tirado, é necessário que você permita Deus agir. Sempre lembrando que Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de fazer a escolha. Então, ele só vai entrar em nossos corações, ele só vai permitir, ele só vai agir em nossas vidas se nós permitirmos a sua entrada, se nós permitirmos o seu agir. Jesus diz que está à porta e ele bate. Se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com aquela pessoa e a pessoa com ele. Então, a porta tem que ser aberta para Jesus, né? Para alcançarmos a porta estreita, é necessário abrir primeiro a porta para Jesus, para que ele possa entrar e fazer morada. Amém? Então você vê que tudo se resume na porta, né? E essa porta, ao qual nós estamos falando, como foi dito, que requer renúncia, muitas vezes o ser humano não quer, né? Né, meu pastor? É desse jeito. Muitas vezes nós não queremos, irmãos. Não estou aqui me fazendo de perfeito, não, que eu também sou falho, tenho meus erros. Então, muitas vezes não queremos, né? O que a porta estreita nos orienta a fazer, né? Nos direciona a fazer. Muitas vezes queremos dar uma escapadinha diferente, queremos fazer de forma diferente, né? Ó,
que a pastora está falando aí é a plena verdade, né? Que renúncia é santificação. E sem ela, ninguém vai chegar a ver a Deus, né? Santificação, separação. Essa palavra, né, ela na sua interpretação bíblica, significa separação, quer dizer, separar das coisas do mundo, das coisas que não são agradáveis a Deus. Ah, mas Deus não vai ligar para isso. Liga. Ah, mas Deus não vai esquentar com isso. Esquenta. Ah, Deus conhece meu coração. Conhece. É por isso que Ele está querendo que você renuncie determinadas coisas, para que você possa entrar no gozo dEle, para que você possa fazer parte da história dEle, caminhar com Ele nas ruas de ouro. Tudo que Deus mais espera de mim, de você, de nós, é caminhar conosco nas ruas de ouro. Mas para isso é necessário renúncia, é necessário separação das coisas do mundo, né? Muitas vezes a pessoa, ela quer servir, entre aspas, a Jesus, mas também quer servir a Mamon, quer servir a Baal, quer servir a outros deuses. E não funciona assim, irmãos, né? O nosso Deus, ele fala através da Escritura que o Espírito de Deus tem ciúmes. E a glória dele, ele não reparte com ninguém. Então, se nós fizermos uma escolha de caminharmos com o Senhor, é para caminharmos com o Senhor. Seja no momento da fartura, seja no momento da escassez, né? Nós temos que estar ali, firmados nele, ligados na videira, para que possamos alcançar o alvo maior, que é a nossa salvação. Né? Jesus não faz nenhuma promessa aqui de enriquecimento, não, irmão. A riqueza ao qual Jesus fala são riquezas espirituais. São as riquezas do céu, tesouros do céu, e não da terra. Então, muitas vezes, a pessoa acha, né? Ah, mas eu estou em Jesus, a minha vida, eu não consegui comprar um carro zero, não consegui comprar uma mansão, e o povo que está lá no mundo consegue. Irmãos, esquece o povo do mundo. Esquece aquele que está fora da presença. A tua riqueza não está aqui, a tua riqueza está lá em cima. A tua riqueza está no céu. Aqui nós teremos uma vida sim, uma vida abençoada sim, uma vida tranquila sim. Às vezes não fica um pouco agitada, né? Como os discípulos também tiveram aquele momento, né, de maravilha, né? Ali com Jesus, né? Participaram ali do alimento, comeram, beberam, se regalaram, mas em dado momento eles se viram em alto mar e um vento impetuoso, né? Assim, tomou eles ali, o mar ficou revolto e houve ali uma tempestade e eles ficaram meio chacoalhados. E isso acontece conosco também. Há momentos que nós vamos estar ali, né, gozando juntamente com o Senhor, né, vivendo ali uma vida tranquila, uma vida sossegada, mas há momentos que vai ter agitação. O mar ele vai ficar também agitado. Mas não podemos esquecer que no barco está Jesus, que no barco está o capitão. E quando ele está no barco, não há tempestade que permaneça, não há vento que possa dar continuidade ao seu sopro, né? Porque Jesus, ele ordena que o mar se acalme e que o vento se aquiete. Então, Deus está sempre cuidando. É de mim, é de você e de todo aquele que nele crê. Então, não abra mão desta oportunidade ao qual Deus nos concede, irmão, todos os dias. Porque o maior milagre que nós temos, eu sempre digo isso na congregação, é a vida. É nós termos vida e a vida em Cristo, que é uma vida abundante. Porque quando fala lá em João, né? Que terás uma vida em abundância, a pessoa já pensa logo em dinheiro, já pensa em riquezas materiais. Mas é você ter uma abundância da presença de Deus na sua vida. É uma abundância de paz. Enquanto pessoas estão nervosas, desesperadas por determinadas situações, você está ali numa calma que excede até o teu entendimento, excede o meu entendimento, né? É uma paz que reina em nossos corações, essa paz que nos dá uma confiança, uma certeza de que não estamos desamparados, que não estamos sozinhos nesta terra. Amém? Então,
muitas vezes a pessoa faz essa comparação quando a palavra diz aqui em João, né? Fala aqui, ó, João capítulo 10, né? Se eu não estou aqui meio falto, é João capítulo 10, aqui, ó, né? Versículo 10, João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando fala em abundância, a pessoa, opa, vou ser milionário, vou ser rico, né? Vou sair na rua, os bolsos, né? Que hoje nem dá para fazer isso, mas os bolsos vão estar repletos de cédulas caindo pelo chão. Não vai acontecer isso, meu irmão. Você tem que trabalhar, tem que ter o suor do seu trabalho. Porque lá no início, Deus fala que o homem teria que viver do suor do seu trabalho. Então você tem que trabalhar sim, para poder alcançar seus objetivos. Amém? Ah, mas não é só ficar aqui orando e esperar cair do céu? Não, a única coisa que cai do céu é chuva, irmão. Você tem que fazer a tua parte, você tem que trabalhar, você tem que procurar se edificar. Até porque o trabalho também, ele edifica o homem, né? Ele nos dá, né, um objetivo maior, né, de sermos produtivos, de não sermos pessoas incapacitadas, né? Então, ele diz aqui, ó, que vai ter vida em vida com abundância, mas nele, observe o versículo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas abundância nele. Então, aquilo que muitas vezes nós acharmos que está difícil de ser alcançado, em Jesus nós alcançaremos. Às vezes é aquele momento que a despensa ficou vazia, mas aí você coloca a tua fé em ação, né? Como diz lá os nossos pastores, até foi o pastor Marcelo que fez uma menção, né? Sobre a oração, o orar e a atitude, né? A ação de orar, né? Então, quando você tem essa ação de orar a Deus, de falar com Deus, a tua despensa é suprida, a tua despensa, né? Ela é abençoada. Então, a abundância de Jesus em nossas vidas nos leva a ter um caminho mais sossegado, uma vida mais tranquila, mas é necessário buscar ao Senhor e santificar-se, se separar das coisas do mundo, né? Tem muitas vezes a pessoa se diz de Jesus, mas às vezes está na rodinha ali participando de determinadas piadas, de determinados contos que não são agradáveis a Deus, né? Até porque Deus não se agrada da chocorrice, né? Que são ali, né, maneiras de envergonhar, de entristecer ou de ridicularizar um ser humano, né? Então muitas vezes a pessoa diz que não, mas eu tem nada a ver, o pessoal está contando uma piadinha aqui, mas Jesus, onde é que tu vê Jesus contar piada? Me mostra aqui na palavra Jesus contando piada. Jesus não conta piada, né? Jesus, ele leva a vida centrada, ele leva uma vida, né, sóbria, e assim também ele espera de mim e de você, ele espera de nós, uma vida sóbria, uma vida centrada, uma vida realmente, né, que dê ali o testemunho de quem nós somos, né? Do que nós fomos, o porquê que nós fomos transformados, de quem nós somos hoje, né? E o porquê que nós fomos transformados. É esse testemunho que nós temos que carregar e passar às outras pessoas, né? Então Jesus disse aqui, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então nele nós teremos, por exemplo, como foi dito aqui no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião e não se abala. Então, se realmente eu estou em abundância de Jesus na minha vida, se eu medito, se eu me fortaleço na palavra, então eu vou estar confiando na providência de Deus, né, em todas as áreas da minha vida. Então eu estou em abundância. Amém? Muito boa noite, pastora Euda. Seja bem-vinda, minha pastora. Chegou bem, espero que sim, em nome de Jesus, né? Porque o anjo do Senhor é ele que guarda, né? Não é o anjo da guarda, é o anjo do Senhor quem guarda esse anjo maravilhoso, né? Em nome de Jesus, que está sempre ali cuidando de nós, né? Seja onde estivermos, né? No nosso ir, no nosso vir.
O Senhor está nos guardando na nossa entrada e na nossa saída, amém? Assim diz a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós confiamos em Deus, né, não se assentar na roda dos escarnecedores. É isso aí, meu pastor. Não se assentar na roda dos escarnecedores, como diz lá no Salmos de número 1, né? Primeiro capítulo do Salmos fala dessa forma, que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E ele ainda acrescenta, meu pastor, ele diz aqui, ó, olha a qualidade dessa pessoa. Bem-aventurado. Olha só. Deus chama essa pessoa de abençoada, de uma pessoa feliz, de uma pessoa suprida, de uma pessoa que está em abundância de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. E é desse jeito, meu pastor. Então nós não temos que estar ali em comunhão com trevas, até porque não há essa comunhão, né? O apóstolo Paulo, ele deixa escrito isso, que não há comunhão entre trevas e luz, né? Ele mesmo foi uma pessoa que viveu, né? Então ele fala da sua vivência, ele explica nas cartas, né, a sua vivência e o porquê dele ser um prisioneiro de Cristo, e ele destaca isso, né? Que não há comunhão entre luz e trevas, não tem como, né? Ou nós estamos em Cristo ou estamos fora dele. Então, se eu me assento a uma mesa, né, a uma roda, para estar ali contando piada, principalmente em relação ao Evangelho, né, a Bíblia, né, então eu estou sendo pior do que aquele que está ali na impiedade, porque eu conheço a verdade e estou participando daquele momento de incredulidade. Então o peso para mim vai ser muito maior do que para aquele que está cometendo aquele erro. Porque ele comete, porque ele ainda não tem um temor no coração. Mas quando a pessoa tem um temor no coração e participa, então para ela pesa muito mais. São 21h20, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que nos dá vitória em Cristo Jesus todos os dias. Por mais que você agora possa estar falando, não é bem assim não, bicho, minha vida está difícil, minha vida está problemática, né? Olha só, você está respirando? Você, por mais que esteja passando por sintomas ou tentações, mas está caminhando, está com saúde? Então, não questiona não. Você está rico. Você está cheio do tesouro do céu. Né? Quantas coisas você já pensou? Você só pensou. Eu vou relembrar o que eu falei há um tempo atrás. Você só pensa naquilo que você quer. E de repente aquilo está diante de você. Sabe por quê? Porque Deus, ele está sempre observando. E se for o tempo, ele traz. Porque tudo é um tempo. Tempo, né? Falamos aqui a porta estreita para a salvação, e existe o tempo para nós também recebermos a graça, né? Recebermos as respostas de Deus na nossa vida. Muito boa noite, irmã Elaine. Que Deus abençoe rica e poderosamente a senhora, a sua casa e sua família, sempre em nome de Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento, mas confia nele. Confia de todo o coração. Amém, minha irmã. Amo a senhora também em Cristo Jesus. Que Deus continue enriquecendo sua vida com muita sabedoria, muito temor, muita saúde e paz, né? Que é o que mais nós necessitamos, de paz e saúde. Tendo essas duas bases, esses dois pilares, o restante nós vamos conquistando através de nossos esforços e com a ajuda de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse Deus maravilhoso, tremendo. Olha, só lembrando também a você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, né, que amanhã, às 19h30, nós temos o trabalho lá na Rua Camarista Meyer 845, loja 2, né? Nós estaremos ali falando
né, sobre família, mas adorando ao Senhor em primeiro lugar e depois colocando a família no altar de Deus. E sempre com uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então, olha, não deixe de vir, não, venha. E se você tiver a oportunidade de convidar alguém, convide para estar conosco amanhã, orando pela família, né? E que hoje, antes de você dormir, antes de você ir para o sono dos justos, que você possa dobrar o teu joelho. Mesmo quando eu falo dobrar o joelho, pode ser espiritualmente, pode ser sentado, pode ser de pé, ou até mesmo literalmente de joelho, e vamos orar por esse Brasil, vamos orar, né, pelas pessoas, pelos seres humanos, né, vamos orar para que haja paz em nossos muros e em nossas portas de louvor. E se não estou falto aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? Isaías, aqui no livro de Isaías, né? Isaías, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Isaías. Deixa eu achar aqui. Isaías sim. É Isaías que fala, né, que haja paz nos nossos muros, né, e nossas portas de louvor. Se você lembrar aí, me ajuda aí, né? Haja paz nos teus muros e em tua porta louvor. Vamos ver se está aqui em Isaías ou se está nos Salmos. Mas você aí me ajuda aí, vai procurando aí. E quem achar primeiro me avisa aí, em nome do Senhor Jesus, né? Quem achar aí em tuas portas, né? Vamos lá. Que haja paz nos teus muros e em tuas portas de louvor. Alguém encontrou aí? Vamos lá, vamos trabalhar aí, gente. Vamos me ajudar aí. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Fala aqui sobre os filhos, que ninguém trabalha em vão, né? Pela vida deles. Vamos aqui. Louvado seja Deus. Estou aguardando aí, tá? Quem encontrar aí, me avisa aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui nos Salmos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia. Estou aguardando, hein? Alguém já encontrou aí? Para me ajudar aí? Que haja paz nos teus muros e em tuas portas louvor. Já encontrou? Eu estou com uma Bíblia aqui diferente, então é meio complicado aqui de discernir aqui os versículos. Já encontrou, igreja? Que haja paz nos teus muros e em tuas portas louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aguardando, tá? Louvado seja o nome do nosso Deus. Enquanto você está procurando aí para me ajudar, lembrando mais uma vez, amanhã, né? Pastora Fred, Salmos 122, versículo 7, né? Não estou falando, é porque a Bíblia que eu estou aqui está diferente, ó. Reino e paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, né? Então, louvado seja Deus, meu pastor, glorificado seja o nome do Senhor, né? Salmos número 122, versículo 7, né? Então tem tradução, como a do João Ferreira da Almeida, que diz que haja paz nos teus muros e em tuas portas louvor. E no versículo 6, meu pastor, logo acima, e amados irmãos, pastores, presbíteros, diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Olha aí, ó. Orai pela paz de Jerusalém,
sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então, que você já possa pegar esses dois versículos aí e vamos nos ajudar, irmão. Vamos orar, meditar nesses dois versículos e colocar diante do Senhor, né, para que toda essa onda que nós vimos acontecer hoje, ela venha se aplacar, venha, né, realmente dar um pouco mais de sossego e segurança a todos no seu ir e vir, né, a cada ser humano, em nome de Jesus. Muito boa noite, irmão Eduardo, seja bem-vindo, viu? Falei já com a sua esposa, irmão Marinalva, que Deus continue abençoando ricamente. Muito boa noite, meu pastor Joaquim Oliveira, que Deus te abençoe, meu pastor. Palavra, ó, igual manteiga, palavra macia, amém? Glória a Deus, né? A palavra é igual manteiga, macia, leve, né? Glória a Jesus. Então, pega esses dois versículos aí, ó, o 7, que o nosso amado pastor Afrânio encontrou, e mais o versículo 6, né? E nos ajude aí. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, porque a humanidade precisa de oração, principalmente o Rio de Janeiro e o nosso Brasil, né? Então, que a igreja ao qual foi dado autoridade para pisar na serpente, no escorpião e em toda a força do inimigo, se ponha de pé e levante um clamor para que haja paz em Jerusalém. Amém? Haja paz em Jerusalém, para que sejam prósperos aqueles que nos amam. Abençoa as pessoas, abençoa carne e sangue, independente, porque nós sabemos que há uma ação diabólica. A palavra é bem clara, que o mundo jaz no maligno. Há uma influência maligna, tá? A influência do mal. Mas se a igreja se levantar e orar, toda essa escuridão se dissipa. Toda violência se abranda. Mas é necessário que a igreja comece a orar, comece verdadeiramente a ser igreja, né? Desfrutar da autoridade ao qual lhe foi confiada em Lucas 10, 19, através do Senhor Jesus Cristo. E mais adiante ainda, o Senhor Jesus também fala em Marcos 16, 15, né? Ele fala isso, né? Que aquele que crer e for batizado será salvo, né? Aí passa, mas ele diz assim, ó, e estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais de você ter autoridade, de você poder vencer as batalhas, de você sair vitorioso nas lutas, vitoriosas. Então, igreja do Senhor, a hora é essa. É hora da igreja de Cristo realmente mostrar que é igreja e se ativar em oração. Até porque a nossa luta não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Então nós temos que orar para que os anjos do Senhor entrem com providência e venham aplacar toda a violência, né? E trazer novamente a paz e a segurança a cada cidadão em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, orai pela paz de Jerusalém, sejam próximos que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 8 ainda diz, ó, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então, independente, meu irmão, da pessoa, é hora da igreja orar para que haja paz. Para que toda essa ação ela venha a ser abrandada. Por mais que nós saibamos que tem que se cumprir as escrituras, né? Mas também o dever da igreja é orar. Orar sem jamais desfalecer. Amém? E também é dito que o tempo é chegado, a hora é chegada. Então, mais uma vez, eu quero fazer essa chamada para mim, para você e para todos.
Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É ficar firme no Senhor. Porque Ele, como o próprio salmista viveu na sua pele, a sua experiência, ele disse, olha, eu estava num charco de lodo. Eu estava num lago horrível. Mas eu esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e me colocou, me tirou daquele charco de lodo, me tirou daquele lago horrível e me colocou numa rocha firme. Então, para estarmos na rocha firme, nós temos que clamar ao Senhor. Os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as angústias. É tempo de orar, igreja. É tempo de avivamento. É tempo de usar a autoridade ao qual foi entregue a igreja. Amém? Então, você, igreja, levante o teu clamor a Deus, para que haja paz em Jerusalém, que haja paz nos nossos muros e em nossas portas, louvor. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora, são 21 horas e 34 minutos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, juntamente. Querido Pai, maravilhoso Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Neste momento, Pai eterno, Pai de glória, oramos a Ti. Sim, meu Pai, para que haja paz, Senhor, neste Rio de Janeiro, para que haja paz, Senhor, neste Brasil, para que haja paz, Senhor, ao nosso redor e ao nosso derredor, que o Senhor envie os Teus anjos, Teus miríades e miríades, meu Pai, de anjos. Pai querido, Pai amado, para que, ó Deus, Pai eterno, Pai de glória, toda violência, toda mortandade, ó Deus, todo conflito, ó Pai, em nome de Jesus, seja dissipado, seja aplacado. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos por cada carne e sangue, para que, através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa trabalhar, meu Pai, nos corações. E mesmo aquele que está com um coração de pedra, um coração endurecido, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha arrancar e colocar um coração de carne, dando a ele, meu Pai, um novo espírito, para que a sua vontade prevaleça. Pai, a oração que fazemos a Ti nesta noite de terça-feira, noite esta, meu Pai querido, Pai amado, ao qual nós cremos, mediante a nossa fé, que a paz reina, que o Teu mover, a Tua presença, Pai querido, está neste Rio de Janeiro, envolvendo, meu Pai, esta cidade, ao qual também é conhecida como maravilhosa. Pai, para que seja maravilhosa, que o maravilhoso possa operar de forma poderosa e repreender tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. Pai, como igreja, unidas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, como um só corpo, nós oramos. Em Salmos de número 122, versículos 6 e 7, em nome de Jesus, para que o Teu agir, a manifestação do Teu poder, possa colocar tudo em posição de paz, no nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Oh, glória! Nosso amado pastor colocou aqui, se orar com concordância na unidade da fé e não orando cada um, puxando para um lado diferente. É isso mesmo, meu pastor. Grandemente que o céu abrirá como um Pentecoste e os fiéis oravam unidos no cenáculo. É uma grande verdade. E o próprio apóstolo Paulo, eu comentei isso no culto, ele diz lá em 1 Coríntios 1, versículo 10, né? Que não haja dissensões entre nós, mas que venhamos ter uma mesma linguagem, o mesmo parecer, falar da mesma maneira. Então, estamos aí para sermos um nesta hora, em oração, para que haja paz e haja paz em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, aqui eu agradeço a minha rica oportunidade desta noite e mais uma vez agradeço por cada um dos irmãos que nos ajudaram a puxar essa rede nesta noite, e mesmo você que não sinalizou, mas está observando, que Deus também te abençoe ricamente, que Deus continue abençoando os amados irmãos e toda a família em nome do Senhor Jesus. Então amanhã, lembrando mais uma vez, às 19h30, na rua Camarista Meia, 845, loja 2, Engenho de Dentro, estaremos lá para a glória e exaltação do nome do Senhor, e Deus vai nos proporcionar isso, um caminho alto e santo, para que possamos
desfrutar da sua presença em nome de Jesus. Então, um forte abraço a todos, que você possa ter o sono dos justos, fique na graça, fique na paz e até a próxima terça, na vontade do Senhor. Lembrando, agora estamos às 20 horas e 30 minutos. Forte abraço, Deus abençoe a todos.